todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liagios Tech, vídeo opinião, eu quero abordar com vocês uma notícia que eu li aqui no Tecnoblog, que eu recebi aqui nos feeds, e achei interessante abordar essa notícia, abordar esse assunto e expressar minha opinião sobre, tá? Exatamente o que está aí no título do vídeo. Antes, eu quero só mostrar com vocês as coincidências da tecnologia. Eu estava assistindo o React daquele programa do Discovery Aeroporto Área Restrita. Esse React estava reagindo a um episódio onde aparecia um africano que já tinha histórico, né, já tinha se dado mal aqui no Brasil. Ele vivia aqui no Brasil já há algum tempo, mas ele já tinha se dado mal por subtrair celular para tomar cervejinha. Isso foi dito pelo atual ocupante do Planalto, né, num momento não tão distante assim. Foi o atual ocupante do Planalto que disse que se subtrai celular para tomar cervejinha, né? Esse cidadão americano vivia aqui no Brasil, já tinha histórico disso. E mais uma vez ele foi pego viajando para o seu país de origem. E foi identificado que ele estava transportando, né, celulares. Como ele tem histórico, foram lá averiguar e de fato constataram que os aparelhos que ele estava levando eram oriundos de subtrações que foram feitas para tomar cervejinha. No caso, eu acho que se foi ele quem subtraiu, porque no episódio não fala, né? Muito provavelmente ele resolveu tomar cervejinha no país de origem dele. É interessante. E aí depois eu tô olhando no noticiário aqui, os feeds, aparece essa notícia para mim aqui do Tecnoblog. Vocês vão ver aí agora, ó, a notícia, tá? Onde Apple e Google não querem adotar bloqueio global de celulares. Uma notícia que foi publicada no dia 5/6. Né? Exatamente no dia que eu estava vendo o vídeo, o react desse episódio, né, do aeroporto área restrita, depois me aparece essa notícia aqui nos meus feeds. Interessante isso, né, galera? Pois bem, vamos lá. O que acontece? Deixa eu explicar para vocês, fazer uma explanação um pouco mais elaborada aqui para vocês entenderem a questão, o bloqueio do celular. Como alguns já sabem e outros não, assim como a casa onde você mora tem um endereço, o local onde você trabalha tem um endereço, né? Se você tem uma caixa postal para você lidar com encomenda, você tem um endereço, você tem toda uma identificação. Quando você tem conta no banco, você tem identificação. Quando você é um cidadão daquele país, que nem o Brasil, no caso do Brasil, por exemplo, você tem um registro, que é o RG, e você tem um cadastro de pessoa física, que é o CPF, né? Isso é obrigatório, cada residente no Brasil, legalmente, cada cidadão brasileiro, cada nativo ou naturalizado, enfim, no Brasil, você tem que ter essa documentação, né, para estar aqui regularmente, vivendo aqui como cidadão brasileiro. Assim como nos outros países também, você tem que ter uma documentação lá, né? Então você tem um registro. Os celulares também têm um registro, né? Eles também têm um número, que é chamado o código IMEI. Esse código IMEI, ele serve para identificar aquele aparelho. E cada aparelho tem um IMEI específico. Não existem aparelhos com o mesmo IMEI. Não existe. Se existir, um deles é clone. É aparelho falsificado que falsificadores lá fora, na Ásia, fazem quando criam clones de aparelhos como iPhone, de alto valor agregado. Então, assim, se existe IMEI igual no mesmo para dois aparelhos, né? Eu uso o mesmo IMEI, um deles é falso. Não existe o mesmo IMEI para dois aparelhos, ou três aparelhos, ou quatro, não interessa. Cada aparelho tem um IMEI específico, só dele, um registro só dele. Do mesmo jeito que não vai aparecer outra pessoa que tem um mesmo RG que o seu. Podem existir homônimos. Homônimos são pessoas com nome parecido, que não tem vínculo parentesco nenhum, zero. Só tem essa semelhança. Inclusive eu já vi no aeroporto área restrita um caso em que eles estavam retirando um casal de dentro de uma aeronave, cujo procurado não era
Não tinha nada a ver. Era um homônimo. Inclusive o cara estava fazendo voo regional, estava indo de um ponto A para um ponto B, dentro do Brasil mesmo, estava fazendo um passeio dele lá com a esposa, um senhor, e não tinha nada a ver. O cara, a documentação dele toda era de um cidadão com um nome parecido com o que estava sendo procurado, mas não tinha nada a ver. Então, homônimos podem existir no caso de pessoas, mas você nunca vai ter um RG igual. Você nunca vai ter um CPF igual. Meu CPF não vai ser igual ao seu, não vai ser igual ao da minha esposa e vice-versa. Então, o IMEI do aparelho celular é a mesma coisa. Então, o que acontece? Existe uma maneira de você coibir ou pelo menos dificultar a vida do crime que faz subtração de celulares de maneira indevida. E como é que você faz isso? Como é que você atrapalha esse mercado? Como é que você atrapalha quem faz isso? Bloqueando o registro do aparelho. Então ele passa a deixar de funcionar como um aparelho celular. Você não vai mais conseguir ativar um chip para você poder usar ele como telefone. Você não vai conseguir ativar uma conta uma Apple ID ou uma conta do Google. Você não vai conseguir mais ativar quando você bloqueia essas coisas no aparelho, esses registros do aparelho. Ele passa a constar nas bases como um aparelho que foi oriundo de ilícito. Então esse aparelho não serve para mais nada. Ele vai servir basicamente para você reaproveitar a peça, né, o que é um problema, que é difícil de combater, ou vai servir para você poder apenas utilizar aplicações APKs que você baixa de forma não oficial, né, fora da Play Store, por exemplo, e utiliza a aplicação ali, mas boa parte dos recursos do celular para usar a aplicação de banco, utilizar algumas coisas assim, ele vai ser bloqueado. Tá? Então você vai ter uma limitação a utilizar um aparelho que tem essa origem ilícita, quando você bloqueia o aparelho. Ocorre que, ainda hoje, em pleno 2025, numa era onde a tecnologia evoluiu para cacilda, e os celulares hoje são praticamente computadores de mão, ainda hoje você tem um gargalo, que é a questão do bloqueio global desses aparelhos. Aí entra o que eu falei lá no começo, da questão do cara lá que estava levando aparelhos de origem ilícita lá para o país dele, lá na África. Né? Por que ele consegue levar esses aparelhos? Bom, vamos lá. Aqui no Brasil, bom, peraí, vamos lá. Vamos por partes. É possível fazer o bloqueio de aparelhos celulares? Beleza. Em pleno 2025, esse bloqueio não é global. Isso é um problema. Isso é um gargalo. Então, como é que se faz? Os órgãos reguladores de cada país que vão ter que ficar bloqueando esses aparelhos. Então, a agência reguladora de telecomunicações que cuida dessa questão de telefonia móvel nos Estados Unidos tem que bloquear os aparelhos que são roubados lá. A Anatel aqui no Brasil é que tem que garantir o bloqueio desses aparelhos subtraídos aqui dentro do Brasil. Aparelhos que são de ordem ilícita, de origem ilícita. Então você não tem um bloqueio global desses aparelhos. E vem se discutindo sobre essas questões. É aí que entra a matéria do Tecnoblog. E a questão começou lá na Inglaterra, pelo que eu vi na matéria aqui. A gente vai ver junto aqui. Né? Estão se tentando criar um bloqueio global desses aparelhos. Porque o que acontece? Um aparelho subtraído lá nos Estados Unidos, lá vai deixar de funcionar a partir do momento que for feito todos os trâmites para comprovar que aquele aparelho foi subtraído por um sem futuro. Entretanto, no resto do mundo, ele vai continuar sendo possível de ser utilizado e habilitado. Aí você alimenta um mercado, né? Você alimenta um mercado obscuro de aparelhos baratos
que têm alto valor agregado, como iPhones, por exemplo, que são vendidos em países emergentes ou países mais pobres a preços muito módicos, porque naqueles países você consegue habilitar esses aparelhos. Não tem restrição. Ele não tem um bloqueio global. Bom, vamos dar sequência aqui. Eu tive que fazer um corte aí, estava aparecendo um negócio na tela. O que acontece então? Em outros países, aonde que não seja o país de origem daquele aparelho, você consegue habilitar aquele aparelho tranquilamente, como se fosse um aparelho novo. Não tem restrição. E como se trata de aparelhos originais, não são falsificações feitas lá por empresas asiáticas, né? Que até clonam IMEI e outras coisas, não tem registro nenhum, são aparelhos que você compra às cegas. Por isso que eu já cansei de fazer vídeo aqui no canal falando, não compre esses tal desses iPhone réplica, essas coisas, isso aí não vale a pena, isso aí vai ser bloqueado, você vai ter problema. Por quê? Porque esses aparelhos não são homologados em lugar nenhum. Ninguém vai homologar falsificação. País nenhum no mundo vai homologar falsificação. O que pode fazer é não fazer nada. E talvez você consiga utilizar o aparelho. Mas, em muitos casos, esses aparelhos são bloqueados, né? Para que eles não possam ser utilizados naqueles países, para não serem comercializados. Só que no caso de aparelhos originais, gera um problema um pouco maior. Porque não estamos falando de falsificações que já é sabido e notório que aquilo é uma falsificação. Estamos falando de aparelhos originais, que muitas vezes, naquele país onde ele está sendo comercializado, né, a pessoa não suspeita que ele é oriundo de ilícito em outro país, que naquele país onde ele foi roubado já está bloqueado. Entendeu? Então não existe um bloqueio global de aparelhos. E essa é uma discussão que está ganhando à tona. E tem se feito muita pressão a nível global para que isso aconteça. Porque, por exemplo, esse cara do área restrita, esse africano, esses aparelhos que ele estava levando, que lá ele dizia, inclusive, que era presente para os familiares dele lá, que ele mora no Brasil há 12 anos. Isso na época que foi gravado esse episódio, tá? A reação foi recente, o vídeo react foi recente, mas a gente sabe que esses episódios não são tão recentes assim, né? Leva um tempo para sair um episódio desse no Discovery. Então, o que acontece? Ele dizia que já estava há 12 anos no Brasil, mas a mulher morava lá fora e ele tinha 2 filhos. Ele estava levando isso aí para os familiares. Lá no país dele, lá, esses aparelhos vão funcionar perfeitamente. Aqui no Brasil, são aparelhos que já estão classificados como produtos ilícitos, que foram subtraídos para tomar cervejinha, por alguém que queria tomar cervejinha. Isso já está na base de dados, esses aparelhos já estão com comunicado nas operadoras e na própria Anatel de que foram subtraídos por alguém que queria tomar cervejinha. Tanto é que os agentes da Receita, eles conseguiram identificar que já existia a restrição desses aparelhos aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, esses aparelhos não servem para mais quase nada. Ou aproveitamento de peça, é um absurdo falar isso, né? É uma coisa assim que beira o absurdo, mas aí não tem muito o que se fazer. Mas ou você utiliza isso para aproveitamento de peça, ou você utiliza ele como um dispositivo extremamente limitado que vai te possibilitar fazer muito pouca coisa, porque as funções principais do aparelho você não vai conseguir estar utilizando por conta deste bloqueio. E o que é bloqueado no caso? É o código IMEI. É o registro dele que é bloqueado. Só que como não existe um bloqueio global, esse cidadão ia conseguir, esse meliante, ele ia conseguir com que esses aparelhos fossem plenamente utilizáveis lá no seu país de origem, para onde ele estava indo. E as pessoas que iriam ficar com esses aparelhos, usar esses aparelhos, iam conseguir ter pleno gozo, né? Na utilização desses aparelhos. E como tem havido essa discussão, porque aparelho celular é subtraído no mundo inteiro,
né? Isso não é só a exclusividade de um país esculhambado que nem o Brasil, né? Isso aí no mundo inteiro você tem é, pessoas que vêm com a missão de ficar subtraindo coisas dos outros de maneira indevida. Eu vou colocar dessa forma. Então tem feito essa discussão global aqui. Vamos aqui para a matéria do Tecnoblog. Vamos aqui ver o que está se tratando aqui. Aqui o que acontece é o seguinte. Ó. Apple e Google não querem adotar um bloqueio global dos celulares roubados. No meu ponto de vista, isso aqui é péssimo. Tá? Porque isso aqui ajuda, isso aqui favorece o crime. Se hoje o crime já é de certa forma favorecido pelo fato de que não há esse bloqueio global, as empresas insistirem em não aceitar a ideia de haver um bloqueio global desses aparelhos subtraídos de forma indevida, acaba favorecendo quem faz isso. Sendo que se houvesse um bloqueio global, isso favoreceria, olha o tanto que seria benéfico, no meu ponto de vista, um bloqueio global desses aparelhos, né, oriundos de forma ilícita. Você beneficia a indústria, o mercado, e você prejudica os criminosos, a criminalidade. Que a partir do momento que um iPhone que é subtraído aqui no Brasil por alguém que queria tomar uma cervejinha, segundo disse o atual ocupante do Planalto, estou deixando claro, ele não funciona em lugar nenhum do mundo mais, qual o sentido de alguém sair do Brasil levando um lote de aparelhos desse? Qual o sentido? Nenhum. Não faz sentido o cara se deslocar daqui lá para PQP, não sei da onde, lá para o país XYZ, não sei da onde, levando esses aparelhos, porque lá também não vai funcionar. Ele vai fazer o que com isso? Vai usar para peça de reposição? Aí é uma coisa complicada. Mas eu tenho por mim que isso aqui é uma coisa benéfica. E muito me espanta uma notícia dessa, de que Apple e Google não querem adotar, né, não são favoráveis a um bloqueio global dos celulares. Vamos ver aqui o que trata a notícia? Ó, Polícia Britânica quer que fabricantes travem o uso de aparelhos roubados pelo IMEI em qualquer lugar do mundo. Empresas citam riscos de fraude. Galera, em termos de tecnologia, tudo tem ponto A e ponto B. Infelizmente. Né? E é preciso que se tenha, que não é só sair também chutando o pau da barraca, chutando balde, metendo os dois pés na porta. Você tem que criar mecanismos que façam com que esse tipo de ação seja o mais benéfica possível. Porque isso aqui é benéfico para todo mundo. Só que, claro, tem detalhes, como tudo. A tecnologia tem seus detalhes. Tem que se buscar mecanismos que sejam o mais eficazes possível de se evitar falsos positivos. Mas isso aqui é super válido. Tá? Vamos ver aqui o que está falando a matéria. A Polícia Metropolitana de Londres está pressionando Apple e Google a adotarem medidas mais rigorosas para tornar celulares roubados inutilizáveis em escala global. A principal proposta da corporação é o bloqueio dos aparelhos via e-mail. Né? As gigantes da tecnologia, porém, defendem os sistemas de segurança já existentes e levantam dúvidas sobre a eficácia e os riscos do modelo sugerido. Pessoal, eu acabei de citar um exemplo de um africano que já tinha histórico de subtração de celulares, que estava embarcando, estava pegando um avião no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, com uma mala cheia de telefones celulares que foram obtidos de forma ilícita. Aí eu te pergunto, ele estava fazendo isso por quê? Porque lá no país de onde ele está indo,
no país de destino, no país dele, de origem, ele consegue habilitar esses aparelhos. Então, que medidas de segurança são essas que vai garantir a tranquilidade de que a pessoa teve o bem que ela tanto lutou para ter, que muitas vezes custou caríssimo, como no caso dos iPhones, que são caríssimos, até os usados. A pessoa luta para ter um negócio, às vezes ainda está pagando pelo negócio, tem o bem subtraído. Ah tá, aqui no Brasil, beleza. Foi lá, fez o registro, bloqueou. Mas lá na Conchinchina tem alguém usando. Tem alguém sendo beneficiado com isso. Isso é justo? Aí eu pergunto para vocês, isso é justo? Eu acho que a polícia londrina está certa em exigir que Apple e Google promovam um bloqueio global por meio do IMEI. Inutilizem de vez esses aparelhos, para que em lugar nenhum do mundo ninguém seja beneficiado por um ato ilícito cometido em algum local. Aqui está falando, ó, a principal demanda da polícia britânica é que a Apple e a Google implementem um sistema capaz de bloquear permanentemente o uso de qualquer celular importado como roubado. Pode haver falso positivo? Pode. Mas eu acho que a tecnologia hoje, ela está tão evoluída que é capaz de você minimizar esse tipo de possibilidade. Eu acho que isso é capaz de ser minimizado. Você pode, e tem meio de você. Não é, seria muito fácil eu pegar o meu telefone aqui agora, vim aqui, abrir aqui, ou pegar aqui o computador mesmo, vim aqui, tal e coisa, pá, abre aqui o site da Anatel aqui, vou lá e denuncio um celular, que o celular foi roubado. Quero sacanear alguém, vou lá e denuncio que o celular foi roubado. Faço um falso positivo. Né? Mas, eu tenho que apresentar um boletim de ocorrência, eu tenho que fazer todo um trâmite. Antes de eu solicitar o bloqueio do aparelho, eu preciso entrar numa delegacia de polícia, uma delegacia de polícia civil, ou uma delegacia virtual ou presencial, eu preciso registrar um boletim de ocorrência. Olha, o celular sumiu. Eu estava no local tal, na hora tal, no momento tal. Quando eu me dei conta, não tinha mais o celular. O celular sumiu. Foi roubado? Foi esquecido? Foi perdido? A gente não sabe. Mas, dependendo do tipo de modelo, a gente sabe que a probabilidade de ser subtraído é grande, é altíssima. Às vezes alguém pegou mesmo, com o intuito de tomar uma cervejinha. Então você vai fazer um boletim de ocorrência. E obviamente que vai depender de pessoa para pessoa. Você pode imediatamente, no momento que você deu falta do seu aparelho, que você não localizou, que você, eu estava no local tal, na situação tal e meu celular sumiu. Né? Então, você pode fazer uma procura antes. Às vezes você esqueceu em algum lugar e alguém guardou. Acontece. Alguém achou. Aí beleza. Não achou. Já passou um tempo. Você vai ter que fazer um boletim de ocorrência. Você precisa fazer um boletim de ocorrência. O aparelho deu perdimento, você tem que fazer um boletim de ocorrência. E aí sim você solicita o bloqueio do aparelho. Aí ele vai passar a ficar registrado aqui no Brasil que é um aparelho oriundo de ilícito. Foi pego por alguém que ia tomar uma cervejinha. Então, hoje, já tem mecanismos que possibilitam com que falsos positivos sejam cada vez menores. Só que, infelizmente, como não há um bloqueio em escala global, aparelhos que são subtraídos de maneira indevida aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, podem ser utilizados em outros países, sem nenhum tipo de restrição.
O que eu penso que para uma pessoa que pagou caríssimo num iPhone, é um tremendo de um absurdo saber que tem alguém lá no país, lá no cu do Judas, que pagou baratinho um telefone desse, utilizando um iPhone que você gastou uma baba de dinheiro para adquirir e algum sem futuro foi lá e pegou para tomar uma cervejinha. Revolta. E aí você se depara com uma matéria dessa aqui, né? Aí você vê aqui, olha a justificativa. Apple e Google acreditam que solução potencializaria fraudes. Onde que você tem um controle maior sobre um dispositivo eletrônico vai potencializar a fraude? Com a tecnologia evoluída do jeito que está hoje. Isso me faz pensar coisas. Isso me faz pensar coisas. O pensamento eu vou deixar com vocês. Será que vocês tiveram o mesmo pensamento que eu, lendo isso daqui? Quem será que se beneficia? Pois é. Né? Representantes da Apple e da Google foram ouvidos por um comitê parlamentar britânico que analisa a questão. Bom, galera, fato é que é o seguinte, isso aqui, a nível global, é uma coisa que beneficiaria todo mundo e prejudicaria quem comete ato ilícito. Né? Porque, veja, se no Brasil um telefone celular que foi subtraído por alguém, que foi tomar uma cerveja, queria tomar uma cervejinha, né? E foi comprovado essa subtração por meio de boletim de ocorrência, solicitação de bloqueio do aparelho aqui dentro do Brasil. Aqui no Brasil, ele não tem mais muita serventia, porque ele não vai funcionar, ele vai estar bloqueado, ninguém vai conseguir mais ativar esse aparelho, né? Então, se aqui no Brasil você tem essa vantagem, por que isso não pode acontecer no mundo inteiro? Por que esse aparelho tem que ficar disponível para ser utilizado em outro país? Por quê? Por que tem que alimentar esse mercado, então? Pegou mal isso aqui, né, Google? Pegou mal isso aqui, né, Apple? A tecnologia hoje está bem evoluída, né? E um bloqueio a nível global seria bastante interessante, no meu ponto de vista, porque isso incidiria diretamente aquelas pessoas que cometem atos ilícitos, subtraindo telefones celulares para vender em outros lugares. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comenta e compartilha. Valeu, falou e fui. O canal do IES no entretenimento. O canal do IES no entretenimento.